Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, olá, meus queridos alunos maravilhosos, poderosos! Gente, hoje eu estou aqui para fazer a análise de uma prova da IBFC, especialmente para você que fará o concurso da Guarda Municipal. E aí, como é que anda os teus estudos, hein? Comenta aí, como é que tá? Língua portuguesa, aspectos históricos, geográficos do Amazonas, informática, direito de tudo que é jeito lá, né? Legislação e principalmente redação, né, minha gente? Eu espero que vocês estejam estudando, eu espero que vocês estejam realmente se preparando, porque esse concurso é uma oportunidade única, hein? Tem que aproveitar, galera. Logo, essa prova aqui, ela é de agente de segurança socioeducativo. É uma prova de nível médio também, assim como o concurso da IBFC, ela que está organizando aqui o concurso da Guarda Municipal. E antes de começar, meus amores, se você ainda não me conhece, eu sou a professora Raquel Regis, de Gramática, Literatura e Redação. Trabalho há mais de 15 anos com pré-vestibular e, desde 2020, estou também trabalhando com a galera do concurso público. E agora, mais do que nunca, com esses editais aí lançados, né, gente, com todas essas oportunidades, nós temos que aproveitar. Então, se organiza, tá? Faz um planejamento, organiza teu tempo, porque é possível, tá? Para de achar, eu não consigo, nunca, isso não é para mim. Isso aí são sabotadores. Gente, se você se dedica, você consegue, tá? Você consegue. E conta comigo para conseguir justamente com essa aula maravilhosa. Outra coisa, hein? Se ainda não se inscreveu no meu canal, maninho, não custa nada, hein? Aperta, dá esse like aí, né? E aperta o botão de se inscrever, criatura. Pelo amor de Deus, apertar o botão, né, gente? Eu ainda tô lá no analógico. Clica, meu irmão, clica aí no onde meu pai, ó, fugiu a palavra da minha mente. Pois é, mas tu sabes porque eu sei que você é um cara antenado já aqui com as mídias tecnológicas, né? Eu sei que você já é da geração Z. Eu ainda sou lá da geração X, minha gente. Por isso que muitas vezes eu tenho algumas dificuldades aqui. Mas dá o teu like, principalmente se inscreve no canal, me ajuda a crescer, gente, me ajuda a crescer. Eu sei que vocês podem fazer isso por mim. E vamos lá, vamos começar. Ó, essa prova, geralmente a prova da IBFC, né, das provas de concurso público, na maioria das vezes elas começam por língua portuguesa, tá? A parte de gramática. E essa daqui, ela tem 10 questões, ó, podem ver, tá? São 10 questões de língua portuguesa. Na sequência começa raciocínio lógico. Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos resolver apenas 5 questões, tá? Nós vamos trabalhar aqui essa prova em duas partes, ok? Ah, e em geral, a prova da IBFC sempre traz o quê? Sempre traz texto. Como hoje em dia todas as provas de concurso público e vestibulares, elas sempre trazem texto. Esse aqui foi um texto curtinho, gente, ó. E só teve um texto, tá? Às vezes, a banca gosta de colocar mais de um texto e de diferentes gêneros. Uma prova, como por exemplo foi da EBSE, veio um texto narrativo, tá? E um outro texto mais descritivo, um outro mais dissertativo, outro mais injuntivo. Veio uma crônica e o outro texto era um artigo de opinião. Então, vai modificando as tipologias e os gêneros, viu? Agora, essa prova aqui, ela foi bem fácil e eu espero que o concurso da Guarda Municipal traga desse mesmo formato. Uma prova fácil, leve, porque ainda tem redação, né, gente? Aí, se tem mais texto para a gente estudar, para a gente ter que ler, para a gente ter que resolver as questões, demanda mais tempo. Por isso que é importante também que você faça simulados, viu? Porque o simulado vai te ajustar
em relação ao tempo, tá? Em relação ao tempo. É fundamental você fazer simulado. Vamos lá. Eu tenho a seguinte opinião, meus amores. Quando eu tenho uma prova de concurso para enfrentar e eu pego a questão, primeira coisa, eu vou iniciar pela disciplina que eu tenho mais facilidade, tá? Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa, então tem português na prova, é lógico que eu vou começar logo por português, que é o assunto que eu domino mais, tá? Então, faça isso, experimenta, começa a fazer as questões por aquela disciplina que você tem mais facilidade, que você se sente mais seguro, ok? Então, decidi, é língua portuguesa, legal. Aí eu observo a prova, só tem um texto e observo que existem questões textuais e existem questões gramaticais. Então, significa que muitas vezes eu vou ter questão que muitas vezes não preciso ler o texto. Então, por isso que é importante você dar essa olhadinha, né, geral na prova. Ó, a primeira questão. O texto é marcado pelo modo com que Maria Nova relaciona-se com a dor e a tristeza. Sobre essa relação, é correto afirmar que a personagem busca. Aqui, necessariamente, eu preciso da leitura do texto, tá? Então, o que eu sugiro para você? Que as questões que você necessariamente precisa da leitura do texto, você deixe também para depois. Verifique se tem alguma questão que você consiga realizá-la sem ler o texto. Para quê, prof? Para agilizar até o tempo, criatura. Tá? Ó, a número 2, eu preciso ler o texto. A número 3, bora ver se a gente consegue fazer sem ler o texto? Por quê, prof? Porque o trechinho do texto já está retirado no enunciado. Né? É uma questão de conjunção. Esse assunto você tem que estudar, você tem que dominar. Se tem um assunto para concurseiro que ele precisa dominar, é coesão, os mecanismos de coesão, as famosas conjunções, viu, minha gente? As conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Por quê? Porque vai ser importante para você compreender e interpretar os textos e principalmente também para você dominar e usar na sua escrita, usar na produção de texto. Então, vamos lá, vamos analisar e começar pela questão número 3. Ó. Por mais que quisesse conter a emoção, não conseguia. A construção destacada possui um valor semântico de... Toda vez que falar em valor semântico, é sentido, tá? Qual é o sentido da frase, o sentido que essa conjunção atribui ao texto que está destacado. E aí, veja, ó, entenda, você não precisa ler o texto, só entender o que está aqui, ó. Por mais que eu quisesse conter a emoção, eu não conseguia. Entende que o que está acontecendo? Eu quero uma coisa, mas eu não consigo. Só que não está aqui a conjunção mais, certo? Não está aqui a conjunção mais. Não tem um mais, não tem um porém, não tem um todavia, não tem um entretanto, não tem um no entanto, que são o quê? Que são conectivos adversativos, tá? São conectivos de adversidade, de oposição. Só que aí isso é da coordenação. Eu tenho esse mesmo sentido de oposição, de contrapor, lá nas subordinadas. Só que aí vai ter outro nome, tá? Aí vai aparecer as conjunções embora, por mais que, ainda que, mesmo que, o apesar de que, tá? Então, apesar de que eu quisesse conter a emoção, eu não conseguia. Embora eu quisesse conter a emoção, eu não conseguia. Então, aqui nós percebemos que o valor semântico que nós temos é, sem dúvida alguma, né, minha gente? Cadê? Vou colocar aqui para a gente escrever, tá? Ó, sem dúvida alguma, é de concessão, viu? Resposta, concessão. Por que não causa, próprio? Porque causa é porque, visto que, uma vez que, tá?
Consequência, vai indicar uma consequência do que foi dito lá na oração principal. Aí eu vou ter o que, o de maneira que, de modo que, né? Fiquei tão assustada de maneira que eu caí. Ó, aí eu tenho a causa e onde está a conjunção é que vai ser a minha, tá, oração subordinada. Então, se a conjunção estiver na causa, vai ser uma causal. Se a conjunção estiver na consequência, vai ser uma consecutiva. Ok? E proporção? Proporção, você vai ter o a medida que, o a proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, ao passo que, é algo que acontece ali simultaneamente. À medida que eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. A proporção que eu estudo, mais eu aprendo. Então, isso é uma proporção. O que está acontecendo lá na oração principal está acontecendo ao mesmo tempo na oração subordinada. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, não tem problema, minha gente. Anote aí, professora, eu não entendi ainda a questão tal, o conteúdo tal, que eu venho com outras questões a respeito para te ajudar. O objetivo aqui é que você gabarite língua portuguesa, tá? Então, anota aí, minha gente, resposta da número 3 é a letra D. Olha só, foi preciso ler o texto? Não foi preciso ler texto nenhum, né, para responder a essa questão. E isso você vai ganhar tempo. Vamos para o número 4. Será que a gente precisa ler o texto? Considere o seguinte período para responder as questões 4 e 5. Ora houve em que ele percebeu e se calou um pouco. Olha, ele já destacou aqui para ti, cara. Já destacou o que ele quer que você analise, então por que tu vais ler texto? Tá bom? Fica de olho. Vamos lá. Número 4. Vamos verificar aqui para eu escrever. Bora ver se eu consigo. Vamos lá, galerinha. A primeira oração, embora bastante sintética, explora a inversão e a sonoridade. Então, veja bem, você está aqui diante de um período composto. O que significa isso? É um período que tem mais de uma oração. Ah, professora, como é que eu identifico a oração? Gente, oração é todo enunciado que possui verbo, em se tratando de língua portuguesa, em se tratando de gramática. Põe isso na cabeça. Tem verbo, é uma oração. Tá bom? É isso que importa. Só vai ter oração se tiver verbo. Ai, prof, mas eu não lembro mais o que é verbo. Amigo, verbo é tudo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E de acordo com o número de verbos, nós vamos ter o número de orações. Então, aqui o período diz assim, ó. Ora houve em que ele percebeu e se calou um pouco. Quantos verbos tem aí, cara aluno? Observa, me diga. Isso mesmo, maravilhosos! Temos o verbo haver, houve. Temos o verbo perceber, né? Ele percebeu. E temos o verbo calar, ele se calou. Então, eu tenho 3 verbos. Significa que eu tenho, então, 3 orações. E eu vou observar que cada verbo possui o quê? O sujeito predicado. Eu vou sempre analisar assim, sujeito e predicado da oração. Então, eu vou separando. Primeira oração, aqui, ó. Ora, houve, primeira oração. Em que ele percebeu, segunda oração. E se calou um pouco, terceira oração. Então, eu tenho 3 orações. Tudo que está girando em torno do verbo, você junta com ele, tá bom? E você vai analisar por oração. O sujeito, o predicado, tá? O que está completando esse verbo, se ele tem complemento, não tem complemento, se ele tem sujeito, não tem sujeito, ok? Então, fica de olho, você separou. Agora vem a questão 4. Ele diz que a primeira oração é sintética. Sim, por quê? Porque só tem 2 palavrinhas, ó, ela é curtinha. Sintético é ser econômico, é ser curto, tá? Num texto, você ser sintético é você ser o máximo objetivo, tá bom? E ele diz que explora a inversão. Ai, prof, o que é a inversão?
Inversão, gente, é o seguinte: na língua portuguesa, em se tratando da ordem dos termos da oração, nós vamos ter na ordem direta, né? Ordem direta. Vou colocar bem aqui, hein, para escrever, depois eu apago, tá bom? Ordem direta. Qual é a ordem direta? É sempre começar pelo sujeito. O sujeito tem que estar no começo da oração. Depois vem o verbo, depois vem o complemento verbal. Gente, você vê aí é complemento verbal, não vai pensar aquela outra coisa, não, tá? Não vai pensar aquela outra coisa, que eu não posso nem falar aqui, que talvez a minha live caia. E no finalzinho, os advérbios, né? Os adjuntos adverbiais. Então, se eu digo assim, ó, de repente eu falo assim, Maria comprou um brinquedo hoje. Quem comprou um brinquedo? A Maria. Então, o sujeito está lá no começo da oração. Maria comprou o verbo. O quê? Um brinquedo. Hoje, adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. O sujeito, o verbo, o complemento desse verbo e os adjuntos adverbiais lá no final. Agora, eu quero inverter essa ordem. Aí, o que eu faço? Coloco o verbo para dentro da oração. Para depois, aliás, verbo não, o sujeito, desculpa. O sujeito para dentro, alguma palavra na frente do sujeito, ele fica dentro da frase ou ele fica lá no final da frase. Então, se eu disser assim, um brinquedo comprou Maria hoje, ó, já inverteu. Hoje, Maria, um brinquedo comprou, já inverteu. E aí você observa que à medida que eu inverto essa oração, muitas vezes a frase fica com um pouquinho mais de dificuldade para a pessoa compreender. É por isso que em uma redação, o ideal é que você use a ordem direta para facilitar a vida do seu corretor, tá? Ah, professor, significa que eu tenho que evitar inversões? Não, não é isso. Se a inversão ela for favorável, né, para de repente para deixar o teu estilo melhor, tudo bem. Isso aí você vai ter que avaliar, gente, tem que escrever, né? E aliás, se você está afim de treinar produção textual, lembra que domingo, dia 14, de 14 horas às 17, vem comigo para minha salinha de redação, lá na Avenida de Djalma Batista, sala 47, edifício Amazonas Flat, ao lado da Braga Veículos, gente. Bem em frente àquele sinal ali que dobra para a arena. Não tem como errar. Estacionamento amplo, segurança, para que você venha produzir texto e arrasar na sua redação, viu? Tá o convite, hein? Tá o convite. Ó, então isso aí é ordem direta. Significa, então, que lá no texto ele está dizendo, está invertido. E tem o quê? O jogo de palavras, né? A sonoridade. Ouve hora. Ó, ouve hora. Você consegue perceber o som do O bem evidente, tá? Ouve hora, né? Então, o som do O, a repetição do O. Eu tenho um jogo aqui, uma figura de linguagem chamada assonância. Ai, prof, o que é assonância? Cara, aluno, assonância é a repetição de sons vocálicos, tá? A Ana Banana caiu da cama. Ó, olha esse som do A, como ficou bem marcado. Isso é a assonância, viu? Aprenda, cara, aluno, aprenda que figura de linguagem tem vindo, tem aparecido bastante nas provas, tá? Então, já aprendeu aí hoje o que é a assonância. Então, tem uma sonoridade, tem uma inversão, porque geralmente a gente fala assim, ouve, ora, não ora, ouve, entendeu? E aí você tem que lembrar que esse verbo é o verbo haver no sentido de existir. Para tudo, para e vai. Anota, o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Significa, se eu quero começar pela ordem direta, o que vem depois do sujeito? Não é o verbo? Então, ele estaria na sequência. E o que vem depois? É o complemento, né? Então, aqui, cara aluno, o verbo haver está no sentido de existir, ele não tem sujeito, ok? O que ele tem, então, professora? Ele só tem complemento. Ouve o quê? Ouve hora, tá? Ah, quer dizer então que isso não é o sujeito? Não. Mais uma vez, vamos lá, repita comigo. O verbo haver não tem sujeito no sentido de existir.
Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. No sentido de existir não tem sujeito. No sentido de existir não tem sujeito. Não tem sujeito. O verbo haver, gente, no sentido de existir. Esse ora é o complemento, tá? Portanto, qual é a resposta? Ele diz, ó, em relação à sua estrutura sintática, percebe-se que o sujeito é desinencial. Ó, o que é sujeito desinencial? É o mesmo que oculto. O sujeito oculto tem sujeito, mas o verbo haver está no sentido de existir, não tem sujeito. Então, não pode ser oculto, desinencial, elíptico, tá? Esse daí é aquele que tem sujeito, a gente consegue dizer quem é, mas ele não está explícito na oração. Como, por exemplo, quando nós dizemos, chegamos cedo. Quem chegamos? Nós, mas não está escrito. Mas eu sei dizer porque o verbo denuncia, o verbo é o cagueta, tá? Então, isso é um sujeito desinencial. Mas você já olhou o verbo haver, teu olho cresceu quando viu o verbo haver e lembrou que o sujeito, né, não existe quando o verbo haver está no sentido de existir. Então, já era. Olha a letra C, a indeterminação do agente. Mentira, não é indeterminação, é que ele não existe. Indeterminação, um dos casos, é quando eu digo assim, ó, ai, roubaram minha caneta, roubaram. Quem roubou? Você sabe dizer quem roubou? Pode ter sido ele, ela, eles, ela. Você nem sabe dizer que é eles ou elas. Tá? Toda vez que der para lá, eles ou elas roubaram, você não sabe quem foi. Alguém roubou, mas a gente não sabe quem foi. Isso é o sujeito indeterminado. Então, já era. O sujeito concorda com o verbo. Credo, nem tem sujeito. Então, pô, olha aí, gente, essa questão aqui facilíssima. Eu creio que na tua prova da CGM, eu tenho certeza que vai vir uma questão assim, bem simples, bem fácil, para facilitar mesmo a nossa vida. Você pode até dizer assim, aquela para ninguém zerar, né, professora? É. Gente, sempre vem, né? Sempre vem. Mas esse nível de questão aqui, para IBFC, ela já considera, é uma banca que ela já considera uma questão nível alto, sabia? Então, se você está bem preparado, você vai arrasar na prova, creia. Creia e se prepare, né? Oh, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, anota aí nos comentários, tá? E não se esqueça, dá um like, minha gente. Bora, me segue para mais dicas, tá? Vamos para a quinta questão? A oração em que ele percebeu relaciona-se com o anterior, cumprindo o papel de... Ó, observa, eu preciso ler o texto? Eu não preciso ler o texto, eu não preciso ler nada de texto aqui. Ok? Não preciso ler nada. Então, olha que bacana. Por que eu não preciso? Porque eu só tenho que perceber que tipo de oração é essa. E aí, cara aluno, você tem isso aqui, ó. Em que. O em que equivale a na qual. Tá? Houve hora na qual ele percebeu. Ele percebeu na hora. Observa que esse que está retomando a palavra hora. Toda vez que eu tenho um que retoma uma palavra, um substantivo que já foi citado, eu estou diante de um pronome relativo. Então, anota aí, cara aluno. Anota aí, tá? Por favor, que isso... Opa, deixa eu mudar aqui de cor, criaturas. Que esse que aqui, ele é um pronome relativo, tá? Pronome relativo. Toda vez que der para trocar o que pelo qual, é pronome relativo. Ele está retomando uma palavra que já foi citada. Qual é a palavra que ele está retomando? A palavra hora, tá? Sempre vai retomar um substantivo, tá? Ou palavra substantivada. Portanto, meus amores, se você tem um pronome relativo, o que, que você tem que colocar na sua cabeça? Põe na tua cabeça agora. Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Pronto, cara aluno. Você sabendo isso é o suficiente para que você responda a questão. Onde tem pronome relativo? Repete comigo. Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. Então, se você viu um que, um qual, um quem, um cujo, um onde, que está retomando uma palavra que já foi citada, ali está começando uma oração adjetiva, amores. E a oração adjetiva tem função de quê, mano? Tem papel de quê? Tem papel de adjetivo, né, criatura? Por isso que o nome dela é oração adjetiva. Ai, professora, é tão óbvio assim? É, minha gente.
Gramática é muito fácil, tá? Gramática é muito fácil, estou te falando. Então, aqui já sabe, resposta letra C, né? Resposta letra C, é um adjetivo, ora. Veja, quando eu digo assim, ó, menino bonito. Bonito não está caracterizando o substantivo menino? Ai, gente, começou barulho aqui. Eu espero que vocês compreendam mesmo assim, porque eu não vou parar essa gravação por causa desse barulho, tá? Desculpa, desculpa se o meu áudio é escroto. Desculpa. Ei, mas olha só. Menino bonito, ó. Menino substantivo é o que nomeia os seres e bonito é o que caracteriza. Caracterizou é o adjetivo. Então, você já sabe que menino substantivo, bonito adjetivo. Agora, se eu digo assim, o menino que é bonito. Eu transformei esse adjetivo em oração adjetiva. O que eu não posso trocar? O menino qual é bonito? Então, ali é uma oração adjetiva. Pronto. Mas ela tem função de quê? De adjetivo, ora. Quando eu digo assim, a mulher que eu amo é a mulher amada. Tá? Então, é oração adjetiva. Resposta, letra C. Adverbial, se fosse uma oração, adverbial. Substantiva, se fosse uma oração, substantiva. Pronominal, misericórdia. Não, né, gente? Não, esse que não está cumprindo um papel pronominal, tá? Né? Pronominal aqui, queridos, observa que se fosse só em relação ao que em si, né? Mas ele está relacionando, ó, veja que ele separou tudo, a oração. Se ele estivesse falando só do em que, só do quezinho, aí seria pronominal, tá? Ele é um pronome relativo. Mas ele não destacou só o que, ele destacou a oração. Então, vejam, caros, maravilhosos, alunos poderosos, como você, de 5 questões, respondeu 3, sem precisar ler texto nenhum. Tá? Sem precisar ler texto nenhum. Viu? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso agora, esse vídeo eu fiquei chateada e tem umas coisas aqui que apareceram, eu tenho que resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver só essas 3 questões, tá? O próximo vídeo eu vou resolver as questões textuais. E depois as outras gramaticais. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês entenderam, o que, que vocês não entenderam, se a minha cara tá feia, se a minha voz é horrorosa. Pode comentar o que vocês quiserem, viu, minha gente? Fazer perguntas também, tá? Agora, o que, que eu peço? Dê um like, compartilhe esse vídeo, né? Para quem está estudando para concurso, para quem está estudando para vestibular, para quem quer melhorar aspecto gramatical, porque gramática, gente, é vida, viu? É vida. Você conhecer a sua língua faz parte da sua identidade também, viu? Então é isso, gente. Não se esqueça, dia 14 inicia o módulo de redação. Serão 5 aulas, minha gente. 5 aulas, 5 domingos comigo, eu e você lá, eu pegando na tua mão, tá? Te ajudando para produzir o melhor texto da tua vida e, lógico, conseguir a tão sonhada vaga no concurso da Guarda Municipal, tá? Vem comigo qualquer coisa, liga aí. DDD é o 92, viu? E o número é 99216-5250. Repetindo, 99216-5250. Repetindo, 99216-5250. É isso, gente! Logo, logo eu completo o vídeo com as 2 questões que tem aí de texto, né? Eu tinha falado que nós iríamos resolver 5 questões, mas o vídeo vai ficar muito longo, então o outro vídeo eu coloco as 2 de texto que faltaram, tá? Vem comigo, anota tudo aí, comenta, compartilha, dá o like, se inscreve no canal para ficar legal, ok? Beijo, tchau, fui!